Olá, estou aqui hoje para falar sobre o futuro da nossa empresa e como podemos alcançar nossos objetivos juntos. Sabe aquela sensação de passar o dia inteiro correndo, pulando de uma coisa para outra, super ocupado, mas quando chega o fim do dia, a gente olha para trás e pensa: ué, mas o que eu fiz de verdade? Parece que nada andou, né? É o famoso modo apagar incêndio. Então, a grande pergunta é: por quê? Por que a gente se esforça tanto, trabalha duro e mesmo assim os resultados de verdade não aparecem? Por que as equipes se sentem esgotadas, mas as grandes metas continuam lá bem longe no horizonte? A resposta para isso, olha, talvez não seja a que a gente imagina. Ok? Vamos fundo nisso agora. O problema, na real, não é falta de esforço, não mesmo. O lance é a nossa dificuldade de enxergar o sistema como um todo. A gente fica tentando consertar uma pecinha aqui, outra ali, seja numa empresa ou na nossa vida pessoal, sem perceber que tudo está conectado. É como tentar arrumar o motor de um carro mexendo só no retrovisor. Não vai funcionar. Para ajudar a gente a mudar essa chave, a virar essa perspectiva, vamos usar uma analogia que é fantástica. Vamos imaginar uma organização, uma empresa, não como um monte de caixinhas de departamentos separados, mas sim como um motor potente de alta performance. Essa ideia do motor empresarial é genial, porque pega uma coisa abstrata, como gestão, e transforma em algo que a gente consegue visualizar, quase tocar. Pensa comigo. No motor, cada engrenagem é essencial, certo? Se uma delas quebra, não é só ela que para de funcionar. O motor inteiro engasga, perde força. E é exatamente por isso que essa analogia é tão poderosa. Ela ajuda a gente a encontrar a raiz do problema e não só o sintoma. Beleza, então. Que engrenagens são essas? Vamos metaforicamente abrir o capô desse motor e dar uma olhada. Basicamente, são 6 engrenagens, 6 pilares fundamentais que sustentam qualquer operação que queira ter sucesso. Olha só que interessante. A primeira engrenagem, estratégia, é o GPS do motor. Sem ela, é o caos, é viver apagando incêndio. A segunda, liderança. Pensa nela como o óleo que lubrifica tudo. Se faltar óleo, o motor trava, ou seja, a equipe sai e o desempenho cai. A terceira são as pessoas, o combustível de alta octanagem. Com combustível ruim, o motor falha, o ambiente fica tóxico. A quarta, processos, é a linha de montagem. Sem processo é só erro atrás de erro, um desperdício danado. A quinta engrenagem, tecnologia, o painel de controle. Sem ele, a gente dirige no escuro, na base do eu acho que. E por último, mas não menos importante, os clientes. Eles são o termômetro do motor. Se a gente ignora a temperatura, pode acabar criando algo incrível, que ninguém quer comprar. Cada uma dessas peças é crucial. Vamos dar um zoom na estratégia. Pensa bem nessa imagem. Uma empresa sem estratégia é como dirigir uma Ferrari pé no fundo, mas sem a menor ideia de para onde está indo. A gente queima um tanque de gasolina caríssimo, o motor está roncando, todo mundo ocupado, mas no final do dia a gente está rodando em círculos. E essa é a grande sacada. Existe uma diferença gigante entre estar em movimento e estar fazendo progresso. E falando em progresso, a gente chega nos processos. Sabe quando não existe uma linha de montagem, um jeito claro de fazer as coisas? A empresa acaba dependendo dos heróis. Aquela pessoa que sempre salva o dia. O problema? Isso não escala. Não dá para crescer dependendo de heróis. Ter processos bem definidos significa que o resultado excelente de hoje vai se repetir amanhã e depois, com a mesma qualidade, não importa quem esteja no comando da tarefa. E aqui a gente chega no coração da ideia. A palavra-chave é interdependência. Todas essas engrenagens giram juntas. Tentar arrumar uma ignorando as outras é o maior e mais comum erro de gestão que existe. Uma falha nunca mesmo é um evento isolado. Vamos ver isso na prática. Um efeito dominó. Começa com a causa. Uma falha na engrenagem da estratégia. Não tem um plano claro. O efeito imediato bate direto na engrenagem de pessoas. A equipe fica perdida, sem saber o que priorizar. E qual é a manifestação disso no mundo real? Um time que está sempre correndo, mas não sai do lugar. E o resultado final? Esgotamento, burnout. Tá vendo? Uma única pecinha fora do lugar causa um estrago em todo o sistema. É por isso que essa frase é tão certeira. Muitas vezes, um aparente problema de processos é na verdade um problema de estratégia, liderança e tecnologia. O que a gente vê na superfície, o sintoma, tipo um processo que não funciona direito, quase nunca é a doença de verdade. É só a febre. A causa real pode ser uma estratégia que não deixou claro o que era importante, uma liderança que não treinou a equipe ou a falta de uma tecnologia para facilitar o trabalho.
Até agora, a gente falou muito de empresa, de organização, mas e se a gente pegasse essa mesma ideia do motor, das 6 engrenagens, e aplicasse na nossa própria vida? Pois é, esse modelo não é só para negócios, é uma ferramenta de diagnóstico incrível para a nossa produtividade pessoal também. A adaptação é perfeita. Olha só. A estratégia da empresa vira nossa visão de vida, nossas metas pessoais. A liderança vira nossa autogestão, nossa disciplina. A engrenagem de pessoas é a nossa saúde física e mental e o ambiente em que a gente vive. Processos são as nossas rotinas, os nossos hábitos. É exatamente o mesmo motor, a mesmíssima lógica, só que rodando dentro da gente. Tá, legal, mas como a gente coloca isso em prática? Uma boa forma é criar um POP pessoal. POP significa procedimento operacional padrão. Parece complicado, mas é só um roteiro simples pra gente mesmo. É o jeito de pegar uma intenção solta, tipo, eu quero ler mais, e transformar num hábito de verdade quase automático. Que é um exemplo perfeito de um POP pessoal, a técnica Pomodoro. Todo mundo conhece, né? Ela é basicamente um procedimento operacional padrão para o nosso pilar de autogestão. É um processo, um passo a passo para a gente gerenciar o foco e a energia. Simples, padronizado e que funciona. No fim das contas, o que tudo isso mostra é que a gente precisa de uma mudança de chave na nossa cabeça. O segredo não é só se esforçar mais, não é só trabalhar duro. É trabalhar de forma inteligente, construindo um sistema que funcione. E para fechar com uma última imagem poderosa, vamos pensar numa empresa, ou até na nossa própria vida, como um corpo humano, um organismo vivo. A estratégia é o cérebro, que pensa e planeja. A liderança é o sistema nervoso, que transmite os comandos. As pessoas são os músculos, que fazem a força e executam. Os processos são o esqueleto, que dá a estrutura. A tecnologia são os nossos sentidos, olhos, ouvidos, coletando informações. E os clientes são um ambiente lá fora que obriga o corpo a se adaptar para sobreviver. Nenhuma parte, absolutamente nenhuma, funciona sozinha. Então, a grande lição que fica é essa. Em vez de ficar correndo com um balde para tapar cada goteira que aparece, o verdadeiro trabalho é consertar o encanamento. É melhorar a arquitetura do motor, aprimorar o sistema como um todo. É isso que traz resultado de verdade, que dura. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Pense aí, no seu motor, seja o da sua empresa ou o seu motor pessoal. Qual é a engrenagem que está meio gasta? Qual é o pilar que está mais fraco, que está fazendo o motor todo trepidar? Encontrar essa peça, identificar essa fragilidade, esse é o primeiríssimo passo para uma transformação real.